Bom, vamos revisar o conceito de regra de 3. Nossa, muito fácil, né? Lembrando que isso aqui não é uma teoria, isso aqui é um método de resolução, tá? Então, a gente tinha dois tipos de regra de 3, a simples e a composta. Tá? Quando que eu sei qual das duas eu preciso usar? Tá? Quando eu estiver trabalhando com duas grandezas, sendo elas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, eu uso a regra de 3 simples. Quando eu tenho mais de duas, tá? 3 ou mais, eu uso a composta. Correto? Sim. Então, vamos dar um exemplo de cada uma delas para a gente relembrar, tá? O exemplo que eu tinha dado, sala, principalmente, vamos lá falar da simples, rapidinha, simples direta, aqui mesmo. Eu tinha dado o exemplo do bolo, que é o mais comum, né? Que a gente fala sempre. Um bolo, sei lá, eu gasto 3 ovos, tá? 4 bolos. Quantos ovos eu vou gastar? Por que a gente já tinha falado também, né? Vou revisar de novo. Por que chama regra de 3? Porque eu sempre tenho 3 elementos e vai ficar faltando um para resolver, tá? A gente sempre vai trabalhar com esse tipo, por isso que chama regra de 3, tá? Então vamos fazer aqui no espaço melhor, mais bonitinho. Então vamos lá. Um bolo. 3 ovos. 4 bolos. X ovos. Lembrando qual é a dica que eu sempre dou. Unidade embaixo de unidade. Ah, Vitor, mas isso aqui é muito fácil, porque ó, se um bolo eu gasto 3, 4 bolos eu vou gastar 12. Sim, a gente percebe, a gente pode usar uma proporção, a gente pode pensar que isso aqui é uma fração, ó, porque fração é proporção, razão também. Tá? Então, ó, se daqui para cá eu multipliquei por 4, aqui para cá eu também vou multiplicar por 4. Então aqui seria 12 de cabeça. Mas e se eu não quiser fazer de cabeça? O que eu teria que fazer? Multiplicação em cruz. Então, 1 vezes x é igual a 3 vezes 4. 1 vezes x, 3 vezes 4, 12. Tá lá. Simples essa, bacaninha, muito prático. Tá? Agora vamos falar de quando a gente faz uma regra de 3 inversa. Sei lá, eu tenho 5 máquinas. Que demoram, sei lá, 20 dias para fazer um serviço. E se eu tiver 10 máquinas trabalhando na mesma potência, quanto tempo eu demoraria para fazer o serviço? Bom, se você chegar, não interpretar o texto, tá? Chegar e falar, é o dobro, ó, 40 dias. Ó, aqui está multiplicando por 2. Tranquilo. Então aqui eu multiplico por 2 e um abraço. Não, você errou. Sabe por quê? Porque 5 máquinas fazem 20 dias. Se eu dobrar a quantidade de máquinas, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Eu vou gastar menos tempo. Tá? Então essa regra de 3 eu preciso ajeitar ela. Tá? Isso aqui acontece porque o tempo, na maioria das vezes, é uma grandeza inversamente proporcional. Normalmente. Mas a gente tem que analisar o enunciado, a situação que está acontecendo, o problema, tá? Então, como é que eu faço? Ó, você analisa. Quanto mais máquina, menos tempo. Então, tá vendo? Quanto mais eu aumento a quantidade de máquina, menos tempo eu gasto. Então, eu preciso inverter uma das duas proporções para isso aqui se bater, tá? Então, vamos ajeitar isso aqui. Ficaria 5 máquinas. Põe um X em cima agora. 10 aqui. 20 aqui. E eu multiplico em cruz, tá? Eu posso inverter essa aqui e deixar a outra quieta. Tanto faz, você escolhe. Aí 5 vezes 20, 100. 10 vezes x, 10x. Se eu cortar o zero aqui, x igual a 10. Exatamente, né? Agora vamos analisar o contexto. Se eu dobrar o número de máquinas, eu vou diminuir pela metade o meu período, né? Então, de 20 dias,
eu vou ter 10 dias de trabalho. Tá? Então, você viu que é o inverso, né? Eu dobrei aqui, caiu pela metade aqui. Então, analisem, cuidado com esse tipo de exercício, tá? Bom, vamos falar da regra de 3 composta. Como que ela funciona mesmo? Quando tiver 3 ou mais grandezas, tá, correlacionadas, a gente vai precisar usar a regra de 3 composta. Então, vamos continuar dando um exemplo de máquina. Então, ó, sei lá, tem máquinas, dias de trabalho, e sei lá, a quantidade de peças. Tá? Vamos supor que eu tenha 8 máquinas funcionando durante 3 dias de trabalho. Elas constroem 180 peças. E se eu tiver 4 dias para construir 210 peças? Quantas máquinas eu precisaria estar trabalhando? Vamos lá. Seguinte, qual que era a dica mesmo que eu tinha dado em sala? Sempre pergunta para onde está a incógnita. Tá? Sempre pergunta para ela, para a gente ver se essas grandezas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Tá ok? Então vamos perguntar. Quanto mais máquina eu tiver, tá? Ó, quanto mais máquina eu tiver, eu vou precisar de mais dias de trabalho ou menos dias de trabalho? Eu vou precisar de menos dias de trabalho, tá? Então, como é que a gente monta? Ó, sempre deixei a incógnita isolada, a gente já tinha falado isso em sala, tá? Então, essa aqui já é inversa. Então, eu já vou colocar inversa aqui. Agora, a gente vai perguntar para essa aqui. Quantos mais máquinas estiver trabalhando, eu vou produzir mais peças ou menos peças? Eu vou produzir mais peças. Então, a quantidade de peça é diretamente proporcional à quantidade de máquina. Então, esse valor não muda. Agora, resumo. Acabou o exercício. Tranquilo. Agora a gente pode simplificar. Ó, corta o zero com zero. Ó, eu já vou dar a dica para vocês. Vamos simplificar isso para ficar mais fácil, para a gente não ficar fazendo muita conta, tá? Então, ó, eu posso dividir isso aqui por 3. Vai ficar 6 e 7, tá? Eu posso ainda simplificar esse 3 com esse 6, vai dar 2. Olha só que coisa bonita. Então, ó, ficou 8 sobre x é igual a 4 vezes 2 sobre 7. Ó, o 7 aqui, cortou tudo. Se quiser simplificar esse 8 com esse 4, também sai. Vai ficar 2. E olha só, dá para cortar isso com isso. Eu não fiz conta. Você viu que eu não fiz conta? O que, que ficou? Ficou 1 sobre x é igual a 1 sobre 7. Obviamente, x igual a 7. Ó, nem conta eu fiz. Podia fazer conta? Podia. Você podia fazer 4 vezes 180, 3 vezes 210, multiplicar em cruz e tudo mais. Mas eu odeio fazer esse tipo de conta, tá? Por quê? Porque não precisa. Mas, se você quiser fazer a conta, a gente faz. Não se desespere, tá? Ó, 8 sobre x igual a 4 sobre 3, 180 dividido por 210. Ó, esse zero com esse zero deixa eu cortar, vai, por favor. Então, vamos continuar. 8 sobre x, multiplica aqui 4 vezes 18, dá o quê? 72. 3 vezes 21 dá 63. Olha o tamanho dessa conta. Multiplica em cruz. Ah, agora eu quero simplificar. Não, agora não vai. Ó, multiplica em cruz, olha só. 72 vezes x é igual a 8 vezes 63. Ó, 3 vezes 8, 24. 6 vezes 8, 48. Então vai dar, sei lá, 504. É isso? Deve ser. Aí, 72 está multiplicando, olha o tamanho dessa conta. Passa dividindo. E agora, obviamente, né? X igual a 7. Tá, então, cuidado com isso. Tá? Eu prefiro ficar simplificando, que é melhor, para a gente evitar de fazer conta gigante e acabar errando. Então, regra de 3 composta é isso.